Oi, como estão? Bem-vindos de novo ao meu canal. Já abordamos neste canal os casos sobre fãs loucos, como por exemplo o caso de Ricardo Lopes, que estava obcecado por Björk, que foi descendo gradualmente à loucura e teve um final terrível para ele. Nesta história, felizmente, nada aconteceu ao artista. O vídeo está disponível no final e na lista de reprodução abaixo. Hoje vamos conhecer outro fã louco. Conheçamos a história de Mark Chapman. Quem tinha uma obsessão com John Lennon? John Lennon, o dos Beatles, provavelmente o mais popular dos Beatles. E o que aconteceu quando John Lennon se encontrou com Mark Chapman? Bem, aconteceu algo bastante triste que vamos conhecer hoje. Vamos analisar quem foi Mark Chapman, por que ele se obcecava por John Lennon, como ele construiu essa obsessão, como foi o passo a passo, como foi seu plano para executar o que ele pensou. Vamos conhecer tudo hoje. Mas antes de começar, quero lembrá-los que neste canal temos os seus 10 segundos, que é onde youtubers, streamers, instagramers e outros promovem suas redes, e os seus 10 segundos de hoje são para... Só que é um streamer do Twitch que transmite Fortnite, Valorant, League of Legends, entre outros jogos? Promete transmitir todos os dias neste 2020, então deixo aqui embaixo o canal dele no Twitch para que vocês possam ir vê-lo e dar o seu apoio. Lembrem-se, para ver esse e outros casos sem censura, publicidade e 24 horas antes, cliquem em unir-se abaixo para entrar no clã Mephisto. Em seguida, cliquem em Mestre Obscuro e na aba Comunidade encontrarão todos os vídeos lançados até agora, sem censura, para assistir um após o outro. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Para os supersticiosos, o ano de 1966 foi um dos anos da besta, junto com o ano 1666, 1669, 1696, 1699, 1969, 1996 e 1999. Por quê? Porque esses anos continham os 666, seja para cima ou para baixo. Eu não acredito muito nesse tipo de coisa de numerologia e tal, mas parece que foi um ano ruim para muitas pessoas, incluindo os Beatles. Nesse ano, precisamente, dariam os primeiros passos de uma cadeia de acontecimentos que terminariam em uma tragédia, em morte e em muita tristeza para todo mundo. 1966 significa 3 escândalos para os Beatles. A primeira delas foi quando John Lennon, em uma entrevista em março, disse que o cristianismo estava desaparecendo pouco a pouco e que logo eles iriam superá-lo, porque os Beatles naquele momento eram mais populares que Jesus Cristo. Essa declaração em particular talvez agora não cause tanto barulho, mas naquela época as pessoas eram mais cristãs, mais conservadoras, muito mais crentes, então provocou que muitos seguidores dos Beatles cristãos parassem de segui-los, ficassem terrivelmente irritados com eles, começassem a queimar os discos, começassem a queimar fotos, fizessem protestos e mais. E além disso, essas declarações chegaram aos ouvidos de um rapaz chamado Mark Chapman, que nunca as esqueceu. E essa frase teve seu fim em frente ao prédio Dakota. Em dezembro de 1980, mas voltando ao ano de 1966, em 15 de junho daquele ano, foi lançado o disco dos Beatles Yesterday and Today. O incomum deste disco é que na capa apareciam os 4 de Liverpool, mas não vestidos com o seu típico traje inglês, mas sim com um avental de açougueiro, estavam manchados de sangue, tinham facas nas mãos e usaram bonecos simbolizando bebês, como se estivessem esquartejando bebês. Esta foto também foi baseada em uma ideia de John Lennon e foi tirada pelo fotógrafo Roger Whittaker. Obviamente, o gerente deles primeiro se opôs ao uso desta fotografia como capa do disco, mas não pôde fazer muito. A foto saiu e causou um escândalo. Primeiro saindo em um jornal e depois na loja de discos Capitol. Uma das lojas de discos mais famosas naquele momento, houve tal alvoroço que tiveram que retirar os discos da venda. O que aconteceu é que o disco voltou pouco tempo depois a estar disponível para que os fãs o comprassem, mas com outra capa,
foi censurado. John Lennon voltou a dar outra de suas polêmicas declarações e disse que o tema da censura à capa de seu disco era quase tão importante quanto a Guerra do Vietnã, e houve um último acontecimento infeliz para eles que ocorreu no dia 7 de julho de 1966. Eles estavam fazendo uma turnê e uma das paradas nesta turnê era o país Filipinas. Lá, cerca de 50 mil fãs bloquearam a entrada do avião no aeroporto de Manila para poder vê-los. No dia seguinte, eles cantaram para 100 mil pessoas no Araneta Coliseum. Contudo, cometeram um erro. Imelda Marcos, a primeira-dama das Filipinas, os convidou para um jantar. Ela preparou um grande jantar como homenagem para essas estrelas internacionais, mas eles não quiseram ir, decidiram ficar no hotel. Bem, o que aconteceu? Parece que nas Filipinas as coisas não estavam muito bem com o governo naquele momento e tudo ficou muito turbulento para os Beatles. A esposa do então presidente das Filipinas, Ferdinando Marcos, apareceu chorando nos meios de comunicação, falando do desprezo que haviam feito a esses artistas. Então os militares apareceram no hotel onde eles estavam hospedados, os retiraram meio às pressas, os colocaram em um avião e os mantiveram por horas dentro deste avião. Brian Epstein e outras pessoas da equipe dos Beatles estavam completamente assustadas e disseram algum tempo depois que acreditavam que todos seriam fuzilados ali mesmo. Bem, o fato é que depois desse susto eles foram liberados, mas nunca esqueceram esse incidente. No 8 de novembro de 1966, John Lennon conhece Yoko Ono em uma exposição que ele foi. A contagem regressiva para sua tragédia está em andamento. No dia seguinte, 9 de novembro de 1966, acontece algo que até hoje ainda é discutido. A maior conspiração que envolve os Beatles? A suposta morte de Paul McCartney. Devem ter frequentado algum fórum de conspirações. Eu ouvi falar desta teoria de que Paul McCartney, na verdade, morreu em 1966 e foi substituído por uma pessoa muito parecida, que foi treinada pelos produtores para que a popularidade dos Beatles não diminuísse para não perder os fãs. É uma das teorias mais estranhas que já li na minha vida, mas o louco é que em certo ponto tem alguma razão e te faz duvidar se isso é verdade ou não. A questão é que tudo isso aconteceu em 1966. Por enquanto, vamos deixar os Beatles congelados aí com essa cadeia de eventos infelizes e vamos ao protagonista desta história. Vamos conhecer Mark Chapman. Mark David Chapman nasceu em 10 de maio de 1955 no Texas, sul dos Estados Unidos. Quando criança, sofreu problemas de obesidade, o que gerou bullying escolar, tornou-o introvertido e lhe rendeu o apelido de Mark o Estranho. Seu pai, David Curtis Chapman, foi sargento da Força Aérea dos Estados Unidos e sua mãe, Catherine Elizabeth Pease, foi enfermeira. Sua irmã mais nova, Susan, nasceu 7 anos depois dele. Chapman declarou que tinha medo de seu pai quando era criança, pois este abusava fisicamente de sua esposa e filho. Aos 14 anos, Mark usava drogas, fugia da escola e até mesmo fugiu de casa, ficando na rua por 2 semanas. Naquela época, ele consumia maconha, cocaína, ácidos, heroína, mescalina e barbitúricos. Naquela época, sua banda favorita eram os Beatles. Com todos esses problemas, Mark criou uma realidade paralela em sua cabeça que o ajudou a escapar de sua vida real. Ele acreditava que sua vida estava sendo controlada por pequenos duendes que viviam em seu quarto. Em 1971, decidiu mudar sua vida, voltar aos trilhos e se inscreveu na famosa Associação Cristã de Jovens, chamada Associação Cristã de Moços. Naquela época, John Lennon e Jesus Cristo tinham a mesma importância em sua vida. Aqueles que o conheceram nesta associação, assim como nos trabalhos posteriores que teve, disseram que ele era uma pessoa excepcional. Na época, um amigo sugeriu um livro a ele. Um livro que mudaria completamente a sua vida. Chamava-se O Apanhador no Campo de Centeio, de Jerome David Salinger. A leitura do seu livro foi tão importante que o impactou tanto que ele declarou que até queria se parecer com o protagonista, chamado Holden Caulfield. No dia 4 de março de 1966, John Lennon fez algumas declarações bastante polêmicas que já lhes contei.
e, sem saber, naquele mesmo dia, assinou sua sentença de morte. No jornal Evening Saturday foi publicada esta entrevista realizada pela jornalista Maureen Cleavey, onde Lennon literalmente dizia: "O cristianismo irá embora, desaparecerá e se tornará menor. Não preciso discutir isso, estou certo e vou provar. Os Beatles são mais populares que Jesus Cristo neste momento." Esta suposta declaração inofensiva é republicada algum tempo depois, em 31 de julho, na revista Datebook, o que motiva a oposição aos Beatles nos Estados Unidos. O Ku Klux Klan ameaça realizar atentados se os Beatles se apresentarem. E milhares de jovens realizam protestos com cartazes que diziam frases como "Jesus morreu por você, John Lennon." Os grupos cristãos convocaram esses jovens a participar das chamadas Fogueiras dos Beatles, onde obviamente preparavam uma grande fogueira e jogavam os vinis, recortes de jornais, fotos, pôsteres, tudo o que tinham dos Beatles. A maior mobilização desse tipo ocorreu em Birmingham, Alabama. Nos dias seguintes, dezenas de estações de rádio se recusaram a tocar as músicas desta banda, e a situação piorou quando a banda se recusou a tocar na África do Sul como protesto contra o apartheid, que proibia a entrada de pessoas de cor em seus shows. Por essa razão, muitos grupos na África do Sul se juntaram aos protestos nos Estados Unidos e também decidiram parar de tocar as músicas deste grupo de Liverpool. As Filipinas se juntam ao ódio mundial pelo que aconteceu com a primeira-dama quando eles foram visitar. E na Espanha, o ditador Francisco Franco ordena que se faça o mesmo, que se queime tudo dos Beatles. Em agosto de 1966, também fizeram uma turnê nos Estados Unidos da América. No dia 19 de agosto, no concerto realizado no Coliseu de Memphis, o Ku Klux Klan realiza um atentado. Há uma explosão no saguão e John Lennon se joga no chão no meio do palco pensando que estão atirando neles. Enquanto isso, o Vaticano, que inicialmente expressou sua condenação às palavras de John Lennon, acaba por concordar com ele. O Observatório Romano publica que há algo de verdade nesta forte declaração que diz que a influência do cristianismo na raça humana tem se enfraquecido. No dia 29 de agosto, por esta e outras pressões, eles darão seu último concerto para uma audiência que havia pago sua entrada. É realizado no Candlestick Park, em São Francisco. Finalmente, um perplexo John Lennon, um pouco surpreso com tudo que havia acontecido, fala em frente à câmera e pede desculpas. Mas o que ele não sabe é que em um acampamento cristão em Atlanta, um jovem chamado Mark David Chapman havia lido o que ele havia dito. Um jovem que se tornou um fanático cristão há relativamente pouco tempo e começou a abrigar um grande rancor por ele, por essas declarações. É por essa razão que ele começou a planejar sua vingança contra seu ex-ídolo por ter dito essas coisas sobre Jesus. Mark Chapman diz a um amigo seu após ler as palavras de John Lennon: "Quem são eles para se compararem com Jesus?" Tempo depois, ele pegará um violão e cantará em uma fogueira na frente de seus amigos da Associação Cristã de Moços deste clube cristão, a música Imagine de John Lennon, mas mudando a letra e dizendo "Imagine que John Lennon está morto." Os anos passam e enquanto John Lennon se casa com Yoko Ono e eles têm um filho, os Beatles se separam e Lennon desaparece por um longo tempo da vista pública. Enquanto isso, Chapman cresce e consegue um emprego como guarda de segurança em um lugar em Atlanta. Por essa época, ele teve sua primeira namorada chamada Jessica Blankenship, que era uma garota fervorosamente cristã que acabou rejeitando sua proposta de casamento. Em 1977, Mark Chapman decidiu se suicidar por asfixia com monóxido de carbono. Conectou uma mangueira de aspirador ao cano de escape do seu carro e colocou a outra extremidade dentro. Mas a mangueira derreteu no cano de escape e a tentativa de suicídio falhou. Um psiquiatra o admitiu no Hospital Memorial Castle por sua depressão. Após sair de lá, o hospital o contratou em tempo parcial para também trabalhar como guarda. Nesse trabalho, ele tocava violão para os pacientes e alegrava um pouco a vida deles. Ele se mudou para morar com um amigo que trabalhava como ministro presbiteriano, e enquanto isso seus pais começaram o processo de divórcio e algum tempo depois sua mãe foi morar com Mark Chapman no Havaí. Em 1978, Mark Chapman viajou pelo mundo.
inspirado parcialmente em um filme que ele gostou muito, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Lá, ele visitou lugares como Tóquio, Seul, Hong Kong, Singapura, Bangkok, Nova Delhi, Beirute, Genebra, Londres, Paris e Dublin. Começou um relacionamento amoroso com sua agente de viagens, uma mulher nipo-americana chamada Gloria Ave, e se casaram em 2 de junho de 1979. A semelhança física de Gloria com Yoko Ono era completamente inegável. Depois de tentar vários empregos e não durar em nenhum, finalmente ficou desempregado e dedicou seus dias a beber cerveja e a ler na biblioteca pública. Lá ele procurava, entre outras coisas, respostas sobre sua vida. É aí que ele descobre 2 livros que mudariam sua vida. O primeiro ele já tinha lido na sua adolescência, mas havia esquecido durante vários anos. O Apanhador no Campo de Centeio reaparece diante dos olhos de Mark Chapman como um sinal, como se dissesse: não me esqueça do que você leu aqui, não esqueça este personagem, esta é a sua vida. Além disso, ele encontrou outro livro, um chamado John Lennon, Um Dia de Cada Vez, escrito por Anthony Fowles, onde o ex-Beatle foi completamente desmitificado aos olhos de Chapman, que também reviveu seu antigo rancor por ele. Anos depois, ele diria ao seu biógrafo, Jack Jones, com quem gravou mais de 200 horas de entrevistas: percebi que eu não tinha triunfado, mas ele sim, e senti que ele tinha se vendido. Eu o queria porque eu não podia mais suportar ser um Zé Ninguém. Eu estava me afogando. Essa condição estava me sufocando. Em 1980, John Lennon percebeu que tinha apenas uma opção em sua vida: renascer e ressurgir como a grande estrela pop que ele costumava ser. Até então, ele tinha passado mais de 5 anos trancado em um apartamento de 7 cômodos que ele havia comprado, onde vivia com sua esposa e filho. Ele praticamente não dava nenhuma entrevista, não fazia nada. Basicamente, passava o dia todo lendo, ouvindo música, contemplando a vida, mas começou a sentir falta da vida que ele já teve, essa vida de estrela pop viajando para lá e para cá, as entrevistas, as fotos que tiravam dele, as fãs, os fãs. Ele começou a sentir falta de tudo isso e disse que tinha que voltar, tinha que mostrar ao mundo quem era John Lennon. Então ele começou a planejar um novo álbum. É assim que ele consegue compor Double Fantasy, um álbum que contém músicas como I'm Losing You Dear Joko, Watching the Wheels Just Like Standover e Woman. Ocorreu em agosto de 1980. O que tem de particular é que Yoko Ono, quando viu que ele estava compondo novamente, insistiu que deveria ser um disco dos dois, mas Lennon disse não, este eu vou lançar sozinho. No dia 9 de outubro de 1980, John Lennon completa 40 anos. Nesse mesmo dia, seu filho John completa 5 anos. E também nessa data, mas bastante longe, em Honolulu, Havaí, Mark David Chapman compra um revólver Charter Arm Specials calibre 38. Ele consegue em uma armaria situada a 1 quadra da estação de polícia local. Para o dia 22 de outubro daquele ano, Mark Chapman renuncia ao seu trabalho como guarda de segurança no Havaí e assina sua última saída nesse emprego como John Lennon. Nessa época, ele começa a se aproximar do satanismo, do ocultismo, das artes obscuras, mas nunca se envolve totalmente nisso. Em sua casa, sua esposa Gloria é testemunha dos estranhos rituais de Mark Chapman, que passa todas as tardes ouvindo os discos dos Beatles nu, enquanto muda as letras por frases assassinas que registra em um gravador, junto com gritos que lembram os de um porco. Ele pede ajuda a Satanás como parte de seus delírios, e sua violência se volta contra sua mulher, a quem ele bate e quebra todas as suas pertences nesse ataque de loucura. Ele também destrói toda a sua coleção de vinis dos Beatles. Chapman foge, mas antes pede dinheiro ao seu sogro para viajar para Nova York. Ele faz essa viagem e se hospeda no hotel Waldorf Astoria. Ele vai para o edifício Dakota, onde John Lennon vivia com Yoko Ono e seu filho, e faz amizade com o zelador do prédio, José Perdomo, que começa a dar a ele muitas informações sobre a vida de John Lennon, este completo estranho. Mas algo dá errado em seu plano. Ele não consegue balas para o revólver que comprou porque nunca o registrou. No dia 5 de novembro, Chapman entra em contato com Dana Rips, um xerife de Atlanta, que era seu amigo, com quem passa vários dias aprendendo a atirar.
Este xerife é quem o fornece com 5 balas expansivas. No dia 9 de novembro, Chapman assiste ao filme Gente como a Gente. Este filme o comove extremamente e faz com que ele mude completamente de opinião. Se arrepende de seu plano de assassinar John Lennon, guarda suas coisas e volta para o Havaí. Ele se livra de seu livro O Apanhador no Campo de Centeio, mas guarda o revólver com as balas. Ele pede perdão à sua esposa e conta, entre outras coisas, que estava obcecado em matar John Lennon, mas que isso já havia passado, que agora ele estava bem. De fato, ele marca uma consulta com um psicólogo para ajudá-lo a resolver seus problemas psicológicos, mas essa consulta nunca acontece. Enquanto isso, o disco Double Fantasy é lançado à venda no dia 14 de novembro de 1980 e é um sucesso instantâneo. Imediatamente sobe para as primeiras posições dos rankings. É o tão esperado retorno de John Lennon. Começam a surgir um monte de projetos derivados deste disco, incluindo muitas sessões de fotos entre Lennon e Jogon. Em dezembro de 1980, Mark Chapman embarca novamente em um avião para Nova York. Durante o voo, ele continua lendo mais uma vez o livro O Apanhador no Campo de Centeio. No dia 6 de dezembro daquele ano, Mark Chapman desembarca em Nova York com $5.000 no bolso, que sua esposa lhe havia emprestado. Ele se registra em um hotel da Associação Cristã de Moços e, depois de deixar suas coisas, dirige-se novamente ao edifício Dakota, onde encontra os seguranças do local e faz amizade com eles, começando a fazer muitas perguntas sobre os horários de John Lennon, a que horas ele saía do prédio, a que horas voltava, com quem se reunia, se saía sozinho, se saía com pessoas e, surpreendentemente, os seguranças contam absolutamente tudo para ele. É nesse momento que Chapman começa a se acreditar ser Holden Caulfield, o protagonista do livro O Apanhador no Campo de Centeio. Nesse mesmo dia, ele conhece Jerry Moll e Judith Stein, 2 garotas fanáticas por John Lennon que sempre o esperavam na saída do edifício Dakota. Elas se tornam amigas imediatamente de Mark Chapman, que se apresenta como um grande fã dos Beatles. E depois de conversar um pouco e trocar informações sobre este artista, as meninas vão juntas ao cinema e Mark Chapman fica um tempo esperando na porta, mas depois ele também vai embora. As meninas voltam no mesmo dia às 17h15, mas Mark Chapman já não está mais na porta. Às 17h30, John Lennon sai do prédio. Ele encontra as meninas e conversa com elas por um momento. Naquela mesma noite, Mark Chapman, hospedado no hotel da Associação Cristã de Moços, este hotel de jovens cristãos, ouve 2 colegas do local que estão planejando fazer um trio homossexual com outro amigo. Em uma entrevista, Mark Chapman expressou que naquele momento sentiu vontade de pegar sua arma e atirar em todos, mas que se conteve, guardou suas coisas e saiu do local. Foi para o Hotel Sheraton e ficou no quarto 2730. No dia seguinte à sua chegada em Nova York, 7 de dezembro de 1980, pela manhã, Mark Chapman dirige-se novamente ao edifício Dakota. No caminho, adquire um exemplar da revista Playboy, onde está incluída uma entrevista com John Lennon e Yoko Ono sobre a apresentação do disco Double Fantasy. Também compra outro exemplar do livro O Apanhador no Campo de Centeio e algumas fotografias de Judy Garland no filme O Mágico de Oz. Depois retorna ao Hotel Sheraton e chama um serviço de acompanhantes que lhe enviam uma prostituta. Na segunda-feira, 8 de dezembro, por volta das 3 da manhã, esta prostituta sai do quarto de Mark Chapman. Em seguida, ele pega uma Bíblia que encontrou lá no hotel, em uma das gavetas, pega uma caneta e escreve: no Evangelho segundo São João, em inglês, adiciona Lennon, então fica o Evangelho segundo São John Lennon. Chapman adormece e programa o despertador. Ele acorda antes do despertador tocar e tem certeza de que aquele é o dia certo. Ele prepara suas coisas no quarto do hotel e coloca sobre a pia do banheiro uma fita de áudio de Todd Rundgren. Algumas fotos do seu trabalho como voluntário em Fort Knox. Ele comprou imagens de Judy Garland em O Mágico de Oz na banca de jornais. E o exemplar de O Apanhador no Campo de Centeio, onde ele escreve: esta é a minha declaração. Eu sou Mark David Chapman, o guardião entre o centeio. Ele sai e compra outro exemplar do livro. São 9h30 da manhã. Enquanto isso, John Lennon toma café da manhã e vai cortar o cabelo. Mark Chapman se dirige novamente ao edifício Dakota.
Quando John Lennon retorna do barbeiro às 10 da manhã, Chapman está ocupado lendo o livro novamente e não o vê entrar. Às 11 da manhã, Judith Stein chega novamente, a garota que ele havia conhecido no dia anterior, uma fã fanática de John Lennon, junto com o fotógrafo Paul Goresh, que era um amador que sempre andava pela área e sempre acabava tirando fotos de John Lennon com os fãs que se aproximavam da porta de seu prédio. Judith Stein apresenta o fotógrafo a Mark Chapman. Eles se cumprimentam e o fotógrafo vê que Mark Chapman tinha uma cópia de Double Fantasy, o novo disco de Lennon. Às 11h30 daquele dia, John Lennon está em uma sessão de fotos. A fotógrafa é Annie Leibovitz. Ela pede para John Lennon se despir e ele a obedece. Ela então tira uma foto lendária, onde John Lennon está nu em posição fetal abraçando Yoko Ono, que está vestida e deitada no chão. Esta foto se tornaria uma das capas mais famosas da revista Rolling Stone. Às 11h50, Mark Chapman sente fome e convida Judith Stein para almoçar. Paul Goresh fica ali na porta até que os dois retornem mais tarde. Às 12h30, John Lennon, o filho de John, sai junto com sua babá Helen Seaman do edifício Dakota. Judith Stein apresenta Mark Chapman e John Lennon, o menino de 5 anos, dá a mão para quem se tornaria o assassino de seu pai. Às 17 horas, ao sair de sua residência, John Lennon e Yoko Ono encontram-se na rua com um jovem alto e robusto que, incentivado pelo fotógrafo Paul Goresh, se aproxima de John com sua cópia de Double Fantasy. E diz a John: "Acabei de comprar esta cópia do seu novo disco e adorei. Você poderia autografá-la para mim, por favor?" John Lennon então autografa o disco para Mark Chapman. O fotógrafo Paul Goresh registra essa situação em uma fotografia que se tornaria histórica. Chapman agradece e John Lennon olha para ele e pergunta de maneira muito misteriosa: "Isso é tudo que você quer?" Chapman responde que sim. John insiste e pergunta novamente: "Realmente é tudo que você quer?" E Chapman responde: "Sim, sim, é tudo. Muito obrigado, John." Então Lennon se afasta. Mark Chapman olha para o fotógrafo Paul Goresh muito feliz com sua cópia autografada e diz: "Ninguém vai acreditar nisso no Havaí." John e Yoko entram em uma limusine branca e seguem para um estúdio de gravação chamado Record Plant, localizado na Rua 44. Lá eles estão finalizando um álbum que está programado para ser lançado no início de 1981. São 20 horas na frente do prédio Dakota. Paul Goresh, o fotógrafo, se cansa, se despede de Mark Chapman e diz: "É melhor irmos embora, já está muito tarde." Provavelmente John Lennon já vai dormir, melhor não esperarmos. Outro dia, com certeza vamos encontrá-lo novamente e vamos conversar com ele. E Mark Chapman responde: "E se você nunca mais o ver?" Enquanto isso, Yoko e John ficaram 5 horas e meia no estúdio. Já são 22h30. Entre outras coisas, eles completam a música Walking on These Ice, que é a última canção que Lennon compõe. E grava. E pretende que seja um single de Yoko Ono. Ao sair do estúdio, John Lennon diz ao seu produtor Jack Douglas: "Vamos voltar amanhã às 9 para dar os últimos detalhes. Agora Yoko e eu vamos para casa." Douglas o nota feliz. Ele leva uma fita com uma cópia da nova canção. John e Yoko saem do estúdio. Às 22h35, John Lennon dá o último autógrafo de sua vida para Rabia Pinson, o porteiro do estúdio de gravação. Eles param no caminho em um restaurante onde compram sanduíches e café. Depois, retornam ao edifício Dakota em sua limusina branca. Chegam lá às 23h30. A rua está deserta, a temperatura é de 10 graus. John e Yoko descem do carro. Caminham em direção à entrada do prédio. Em um momento, Yoko se adianta, passa na frente de Chapman, que a cumprimenta, mas ela não retribui o cumprimento. Lennon vem atrás, ainda com a fita debaixo do braço. Ele parece reconhecer Mark Chapman à primeira vista, mas não o cumprimenta. Ele continua avançando e Yoko está lá na frente, no hall de entrada do prédio. Ele apenas vira as costas. Uma voz grossa é ouvida entre as sombras do hall central. É Mark David Chapman quem grita: "Ei, John", mas se agacha. John Lennon se vira para ver o que está acontecendo. E Yoko Ono também se vira, já abrindo a porta do prédio. Mark Chapman assume a posição de combate dos Marines.
Yoko Ono olha fixamente para o jovem que horas antes havia pedido um autógrafo ao seu marido e que esperou ali durante horas pelo seu retorno. Chapman dispara 5 vezes e as 5 balas expansivas que seu amigo xerife lhe deu acertam o alvo. O porteiro José Perdomo se aproxima correndo e tira a arma dele com um tapa. Depois chuta a pistola entre alguns arbustos e grita: "Olha o que você fez!" John Lennon grita: "Eles atiraram em mim", e avança cambaleando alguns metros em direção ao posto dos guardas de segurança. Os mesmos guardas que haviam dado a Mark Chapman todos os detalhes dos horários de entrada e saída de Lennon no prédio. Lennon não chega até o posto. Ele desaba no chão enquanto Yoko Ono grita: "Atiraram, chamem a polícia." O segurança Jed Hanks liga para o 911. E 45 segundos depois, uma patrulha que estava a 2 quadras do prédio se faz presente. Até então, várias pessoas que presenciaram o incidente correm em direção a Yoko Ono, que grita pedindo ajuda de maneira desesperada. Lennon, enquanto isso, sussurra: "Por que agora?" Agora não, ele não pode acrescentar nada. Um dos tiros acertou a garganta dele. Enquanto isso, Chapman permanece observando a cena. Depois, ele se esconde em um beco. A 15 metros há uma estação de metrô, mas Chapman não a pega, ele não foge. Um dos policiais que apareceram, chamado Steven Spiro, entrou em um beco e o encontrou de costas, com as mãos levantadas. Agarrou-o fortemente pelo pescoço e o subjugou. Chegam mais patrulhas da Delegacia 82. Vários policiais seguram o imóvel Mark Chapman, que indica que o casaco que está jogado no chão e o livro do guardião entre o centeio que também está jogado pertencem a ele. Os policiais então o algemam, colocam-no na patrulha e levam-no para a delegacia. Um dos agentes o amaldiçoa e insulta durante todo o caminho. Outros policiais correm em direção a Lennon. Uma ambulância foi solicitada, mas o músico está perdendo muito sangue. Yoko Ono pega os óculos de John Lennon, que também estão manchados de sangue, e os guarda. Um oficial chamado John Moran decide levá-lo ao hospital em sua patrulha. Passa os braços pelas costas de Lennon para ajudá-lo a se levantar. Enquanto olha para ele, pergunta: "Você é John Lennon?" Exausto, Lennon apenas tem forças para assentir. Moran acomoda Lennon no banco traseiro de sua patrulha e o leva ao Hospital Roosevelt. Em outra patrulha, o oficial Anthony Palman se encarrega de transportar Yoko Ono, que naquele momento está histérica. Lennon ainda está vivo e reclama constantemente. Ele tem os olhos fechados e respira com dificuldade. Ao chegar ao hospital, ele para de respirar. Eles o retiram do carro e o levam para a sala de emergência. Os médicos e enfermeiras que o estão tratando não sabem quem ele é, até que o despiram, começam a verificar seus pertences e querem anotar seus dados e encontram sua identificação. Mesmo assim, eles não acreditam. Eles pensam que é apenas um cara chamado John Lennon e que se parece com John Lennon, mas que não é o verdadeiro Lennon. Então Yoko Ono chega ao hospital e a surpresa congela a todos. Justamente naquele momento, um produtor da rede American Broadcasting Company estava no hospital. Ao saber de tudo o que aconteceu, ele liga para a emissora e dá a notícia. O apresentador Howard Cosell então interrompe um programa esportivo e conta ao mundo sobre o atentado. Stephen Lane, o diretor médico desta área, tenta desesperadamente repor o sangue perdido e fazer John Lennon voltar a respirar. Uma lenda está morrendo. Eles o transfundem e levam para a cirurgia. Eles realizam uma toracotomia, mas tudo é inútil. John Lennon morre poucos minutos depois. Em seu corpo há 7 buracos de bala porque 2 delas o atravessaram. 3 balas atingiram seu peito, uma delas destruiu parte do seu coração e 2 pulverizaram o vaso esquerdo ao sair pelo lado. Outras 2 o feriram nas costas e perfuraram seus pulmões. Lynn então se aproxima de Yoko Ono e dá a ela as más notícias. Ela então pede por favor que ele não comunique à imprensa até que ela volte a... Conte para seu pequeno filho em casa. Quando a notícia de sua morte se torna oficial às 23h50, mais de 600 pessoas se reúnem em frente ao prédio Dakota e começam a acender velas. Estão lá cantando músicas dos Beatles e do próprio John Lennon durante toda a noite. Na terça, 9 de dezembro, Ringo Starr e esposa retornam a NI. Eles ligam de um telefone público no aeroporto e se oferecem:
para cuidar do filho de Yoko Ono. Enquanto isso, no hospital, as linhas telefônicas estão saturadas de pessoas fazendo perguntas inacreditáveis. Se o corpo de John Lennon foi congelado, seu cérebro resgatado ou amostras de esperma guardadas. Jornais de todo o mundo repercutem a notícia. Começam a vender certidões de óbito. Por essa venda de certidões de óbito, sabe-se que vão cremar o corpo. No dia 10 de dezembro, no crematório Ferncliff, em Nova York, o diretor do crematório começa a ser chamado pelos jornalistas e se recusa a fornecer informações. Yoko então pede que incinerem o corpo e que não conte a ninguém onde suas cinzas serão dispersas. Mas antes de qualquer movimento, um funcionário do necrotério consegue tirar uma fotografia do cadáver de John Lennon. Esta fotografia é vendida aos jornais por $10.000. Em contraste, milhares de jovens em Paris se reúnem para cantar músicas dos Beatles. E nas Alemanhas, as duas Alemanhas naquele momento estavam divididas pelo Muro de Berlim. Centenas de jovens se congregam em ambos os lados deste muro cantando músicas dos Beatles e de John Lennon. No dia 14 de dezembro, 10 dias antes do Natal, Yoko Ono pede 10 minutos de silêncio como homenagem. Em todo o mundo, milhares de pessoas se juntam a essa homenagem. Inclusive, muitíssimas estações de rádio saem do ar durante esses 10 minutos. No Central Park, em frente ao prédio Dakota, é criado o Strawberry Field, um local especial em comemoração a Lennon com uma grande placa que diz Imagine. Um fã dos Beatles é encontrado pouco tempo após o homicídio, jogado entre alguns arbustos. O álbum Double Fantasy, que John Lennon havia autografado para Mark Chapman. Então, a primeira coisa que ele faz é entregar este álbum como prova à polícia. Surpreendentemente, a polícia devolve o disco algum tempo depois à pessoa que o encontrou com um bilhete de agradecimento. E vários anos depois, ele o colocou à venda por $500,000. Durante o leilão deste disco, além de mostrar a foto que retiraram onde John Lennon autografava para Mark Chapman. Disse que este álbum vale tanto porque contém o autógrafo de John Lennon dedicado a Mark Chapman, seu assassino, e também contém as impressões digitais de Chapman. Enquanto isso, Mark Chapman se declara inocente por insanidade. Algum tempo depois, acaba se declarando culpado, evitando assim um julgamento internado na Ilha Ricker. Diz que recebe uma mensagem de Deus que lhe pede para se declarar culpado. Apesar de não ser assim que ele obedece, é condenado à prisão perpétua. É transferido para uma van sem janelas, coberto por vários coletes à prova de balas e por guardas portando armas automáticas. É levado para a prisão de Ática, onde cumpre sua sentença. Lá, segundo os guardas de segurança, constantemente se torna louco, é bastante irado e começa a gritar e a quebrar coisas. Troca correspondência algum tempo depois com o oficial Steven Spiro, o mesmo que o havia detido no beco, e em uma dessas cartas confessa que também estava em seus planos matar Jody Carson, George C., Scott, Walter Cronkite, Jack Onassis e Marlon Brando. Enquanto isso, Gloria Chapman permanece fiel ao seu marido, faz visitas conjugais 4 vezes por ano e declara à imprensa que uma vez que alguém se casa, é para sempre. Para 1981, Yoko Ono lança um disco chamado Season of Glass, cuja capa é um copo com água ao lado do qual repousam os óculos manchados de sangue de John Lennon. Ao fundo, vê-se Nova York. Yoko Ono recebe dezenas de ameaças por esta capa. Mark Chalmers é exorcizado por um padre em 1985. Este afirma que 5 demônios saíram de seu interior. Em 1996, um companheiro de Zelda, The Mark Chapman, declara que esteve conversando com este louco e que ele disse que planejava matar os outros 3 Beatles. Afirma que este continuava obcecado com eles e que tem uma tatuagem em seu braço direito composta pelo nome de John Lennon, a palavra Lonely, 2 corações, uma pistola e as siglas FFN, que significam vacinação, foro e OR Next. Algo como Fabulosos 4, vocês são os próximos. De acordo com essa versão surrealista, o assassino tem coladas nas paredes de sua cela imagens dos Beatles e uma fotografia do cadáver de John Lennon. Segundo seu companheiro de cela, Chapman considera que o resto dos integrantes desta banda deve morir porque utilizam a morte de John Lennon para ganhar dinheiro.
Enquanto isso, Chapman declara ao júri: "Eu coloquei o último prego no caixão dos anos 60. Era uma cilada. Ele não desejava o autógrafo, mas sim a vida dele. E acabei conseguindo ambas as coisas. Uma voz na minha cabeça dizia: faça isso." Leiam O Apanhador no Campo de Centeio. Lá estão todas as respostas. Leiam e entenderão tudo. Após essas declarações, alguns fãs dos Beatles disseram que se encontrassem Mark Chapman na rua, iriam matá-lo. O problema foi que essa situação começou a inspirar um monte de loucos que começaram a pensar em matar outros famosos. No dia 30 de março de 1981, John Hinckley, obcecado pela atriz Jodie Foster e pelo seu papel de prostituta no filme Taxi Driver, decide assassinar o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, com o objetivo de impressionar seu amor impossível. Ele atira 5 vezes, mas não consegue realizar seu objetivo, embora acerte na cabeça o secretário de imprensa da Casa Branca, um policial e um guarda. Hinckley se declara admirador de Mark Chapman e inclusive visita o edifício Dakota em várias ocasiões. Pouco tempo depois, em 1982, outro homem obcecado por Jodie Foster tentou assassiná-la, motivo pelo qual ela abandonou os Estados Unidos por muitos anos. Anos depois, Robert John Bardo, o assassino da atriz Rebecca Schaffer, escreve uma carta para Mark Chapman na prisão pedindo conselhos para realizar o homicídio. No dia 17 de julho de 1989, Bardo alveja Schaffer. Pouco antes, ele havia realizado, assim como Hinckley, uma estranha peregrinação ao edifício Dakota. Após o assassinato de John Lennon, a paranoia invade George Harrison, que compra uma ilha, a fortifica e se isola nela como se fosse uma fortaleza. Ele sai de lá, anos depois, apenas para ser vítima de um atentado perpetrado por Michael Abrams, o advogado de defesa deste frustrado homicida. Ele pinta seu cliente como um tipo torturado que acredita que os Beatles são bruxos e que tem que matar George Harrison por ordem de Deus. O júri acredita nele e isso o salva de ser declarado culpado de tentativa de homicídio de George Harrison e sua esposa Olivia, a quem ele ataca com facadas antes de entrar em sua casa no dia 30 de dezembro de 1999. Os McCartney também não se salvam dessa maldição e sua esposa Linda é sequestrada em meados dos anos 90. Anos depois, ambos morrem de câncer, tanto George Harrison quanto Linda McCartney, e a lenda negra dos Beatles continua se espalhando. Enquanto isso, na prisão, Mark Chapman começa a receber muitas cartas, tanto de admiradores quanto de pessoas que desejam sua morte. Para tentar se redimir e limpar seus pecados, ele começa a dirigir um jornal cristão. Na internet, uma página conspiratória afirma que John Lennon está vivo e que tudo isso foi uma encenação, que a Agência Central de Inteligência estava atrás dele, porque descobriu que nos anos 60 ele havia apoiado um grupo terrorista hippie. Isso, e um arquivo do Federal Bureau of Investigation que o relacionava com o grupo terrorista Exército Republicano Irlandês acabou de convencê-los. John Lennon havia fingido seu assassinato com a ajuda de Yoko Ono, que havia sido apoiada pela Yakuza, a máfia japonesa, em troca de uma grande quantidade de dinheiro e parte de seus direitos autorais. Segundo essa teoria, o cara não conseguiu se conter de continuar fazendo música, e anos depois reapareceu produzindo um artista chamado Beck. De fato, dizem que existe uma música de Beck que, se tocada ao contrário, ouve-se a mensagem John está vivo, ele está apenas brincando, algo assim como John está vivo, ele estava apenas brincando. Essa teoria sustenta que no álbum branco dos Beatles há uma música que se chama Someday. Eu serei Beck, e que isso significa que ele voltou como Beck. Essa e um monte de histórias conspiratórias como que Yoko Ono mandou matar John Lennon para ficar com tudo, que na verdade a Agência Central de Inteligência o mandou matar assim como também mandaram matar John Fitzgerald Kennedy, ou que na verdade foi Paul McCartney quem o mandou assassinar, estão circulando pela internet e bem, estão se enredando junto com a história real. O que é certo é que esse ódio massivo em relação a Mark Chapman faz com que o júri o negue uma e outra vez. A liberdade condicional. Mark Chapman sustenta que por ter matado John Lennon, ele merece ser executado, mas que Lennon, sendo um liberal, estaria contra a pena de morte. E um monte de outros eventos vão acontecendo. A razão deste assassinato. Yoko Ono
processa uma empresa de metrô do Japão por usar a imagem de John Lennon sem sua permissão em um bilhete comemorativo. Em 2001, aparece uma inteligência artificial que diz ter sido programada com as ideias de John Lennon, onde as pessoas podem entrar e conversar com ele. No dia 29 de novembro de 2001, George Harrison morre de câncer e o mundo não se comove, apesar do médico que o está atendendo forçar o moribundo a assinar uma guitarra com seus últimos estertores de vida e depois leiloar, obviamente, este instrumento. No ano de 2006, foi lançado o filme The Killing of John Lennon, e em 2007 saiu um novo filme sobre sua vida chamado Capítulo 27, onde o assassino é interpretado por Jared Leto. Muitos seguidores de Lennon tentam sabotar a estreia de ambos os filmes. E enquanto isso, Mark Chambão aproveita para voltar à luz por esses filmes e diz que agora está obcecado pela atriz Lindsay Lohan e que planeja matá-la. E atualmente a única coisa que nos restou é Yoko Ono dando alguns shows bastante estranhos. E esta foi a história de Mark Chapman e o assassinato de John Lennon. É difícil, às vezes, tentar entrar na mente dessas pessoas. Tentar entender por que realizaram esse tipo de coisa. Espero que tenham se interessado. Se gostaram, por favor, deixem seu like, se inscrevam. Se ainda não fizeram, lembrem-se que podem ver este e outros casos sem censura, sem publicidade, 24 horas antes que o resto, clicando no botão que diz unir-se aqui embaixo. Enquanto isso, vou ficar aqui trancado e não vou sair por medo de que algum de vocês venha me procurar na porta do prédio. Não vou autografar nenhum dos meus discos, vocês podem ouvi-los no Spotify se quiserem. Mas, por enquanto, as assinaturas estão canceladas porque estou um pouco assustado depois de conhecer essa história. Meu nome é Magnus Mephisto. Nós certamente nos veremos no próximo vídeo. Adeus!